Quem é Urahara Kisuke? O quão poderoso ele é? O quão inteligente ele é? Por que ele foi banido da Soro Society? Quais os seus segredos e invenções? Ele merece ser um potencial especial de guerra? Afinal, o que a sua Bankai faz? Essas são algumas das perguntas mais frequentes sobre Urahara Kisuke em Bleach. E nesse vídeo irei responder todas para que você fique por dentro de tudo sobre esse personagem que é extremamente interessante e também um dos mais misteriosos já criados pelo autor de Bleach, o Tite Kubo. Ficou curioso? Vem comigo e assista esse vídeo até o final para descobrir todas as respostas sobre Urahara Kisuke. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente para se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach. É Bleach quase todo dia. E de vez em quando eu trago outros animes aqui, beleza? E bom, isso é tudo? Não, não é tudo. Porque se você é novo aqui, eu te convido muito para se inscrever, porque eu tô com a meta de 5.000 inscritos. E se você me ajudar a conseguir alcançar essa conquista, de quebra irá ganhar uma comunidade saudável para trocar ideias sobre o que a gente mais gosta, animes e mangás e principalmente Bleach. E bom, também já deixa o like, porque assim o YouTube entende que você gostou do meu vídeo e espalhará esse vídeo para mais pessoas assistirem. E bom, recados dados, bora deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, Urahara Kisuke é o ex-capitão da 12ª Divisão do Gotei 13 de Bleach e o fundador e primeiro presidente da Central de Pesquisa da Soro Society. Porém, atualmente ele vive no mundo humano e possui uma loja de conveniência, porque foi exilado da Sociedade das Almas há mais de 100 anos atrás. Mas eu tô me adiantando. Para entendermos de vez os seus poderes e o quão poderoso Urahara é, precisaremos de um pouco de contexto e para isso entraremos fundo na sua história. Dito isso, vamos para a resposta completa de quem é Urahara Kisuke e o poder insano da sua Benihime. Capítulo 1, Arco do Shinigami Substituto. Galera, Urahara nos é apresentado na primeira saga de Bleach. Depois que a Rukia dá todos os seus poderes ao Ichigo, ela vai até Urahara e ele dá a ela um Gigai especial e irrastreável que drena lentamente a Reiatsu da Rukia e iria transformá-la em uma humana comum com o tempo para que assim o Hogyoku fosse escondido para sempre, o que é bem nos primeiros capítulos da história, mas vemos algumas demonstrações de seus poderes mesmo próximo do final desse arco, na batalha contra o Menos Grande e no treinamento para o Ichigo recuperar os seus poderes. A primeira demonstração é quando ele impede a interferência da Rukia, que queria fazer o Ichigo parar de tentar enfrentar o Menos Grande, e ele faz isso usando um Kido chamado de Chiberiyubi. E a segunda demonstração é quando praticamente temos a confirmação de que ele é um Shinigami de fato, quando libera a sua Benihime pela primeira vez na história. E a curiosidade aqui é que a sua Zanpakuto é a segunda que vemos liberada. E aqui ele luta contra o Ichigo na terceira fase do treinamento do protagonista para prepará-lo para a invasão à Soro Society, para assim resgatar a Rukia. E bom, aqui temos algumas coisas para analisar, tá? Primeiro é que não temos tanta demonstração de poder assim para analisar detalhadamente, mas podemos notar que ele é bem mais forte do que o Ichigo nesse ponto da história, porque ele pressionou o protagonista de Bleach facilmente mesmo depois dele ter despertado a sua Zangetsu. E 2, não é um nível de poder em si, mas achei que devia destacar que o Kubo já estava preparando o terreno para o Hogyoku desde aqui, e o artefato teve importância em grande parte da história de Bleach e claramente movimentou boa parte da narrativa. Capítulo 2, Saga Arranca. Capítulo 2.1, Mundo Real. Galera, aqui eu pulei o arco da Soro Society porque o Urahara não participa ativamente dele, tá? E basicamente a única função dele é enviar o Ichigo e seus amigos para a Soro Society e receber eles de volta. Porém, é nesse arco que ficamos sabendo que ele era o antigo capitão da 12ª Divisão, portanto já temos ideia do seu nível de poder, que é de um capitão. Agora, o quão poderoso? Bom, teremos que continuar nessa análise para descobrir. Na primeira parte da Saga Arranca, que se passa no mundo real, temos algumas demonstrações bem interessantes dos poderes do Urahara. A primeira é quando o Kyoha e Yami chegam em Karakura e causam toda a confusão que deixaram a Tatsuki e o Sado quase mortos, além claro de deixarem a Orihime e o Ichigo bem machucados. Nesse momento, o Urahara e a Yoruichi chegam ao local para salvá-los, e é aqui que vemos algumas habilidades do antigo capitão, como o escudo da Soshikai, que foi capaz de anular o cero do espada número 10. 2, aqui não é bem uma demonstração de poder, mas é uma citação que nos deixa curiosos durante a leitura de Bleach, que é quando o Sado pede a Urahara para treiná-lo, mas ele passa a tarefa para o Renji, com a desculpa de que o motivo para isso é que a sua Bankai não está apto para treinar ninguém.
E realmente, na guerra contra os Quincy's vemos bem o porquê disso. Mas novamente, eu tô me adiantando. 3. Outra demonstração de poder do Urahara é na terceira invasão dos Arrancas, onde fica todo mundo desesperado por todos os Arrancas que vieram ao mundo humano serem de nível espada, e vemos os tenentes e o Toshiro tendo dificuldade contra o Luffy e o Yami, enquanto o Urahara chega e com boas estratégias parece levar a luta sem muita dificuldade. Ele salva Matsumoto de virar uma peneira por causa dos espinhos do Luffy com a rajada cortante da sua Shikai. Ele consegue desviar bem de um ataque surpresa do Wonderwise. O Yama dispara a bala nele, mas o Urahara usa um Gigai portátil para escapar do ataque. O Kisuke realmente facilmente esquiva de outro ataque, aparece atrás do Yami e segurando sua Zanpakuto na garganta do espada, explica que desde que viu ele disparar toneladas dessas explosões, ele não será mais atingido por elas. E é aí que o Yami fica furioso e começa a disparar Bara no Urahara, mas ele nega o poder sem esforço algum e revela que analisou a composição de partículas espirituais da Bara e os movimentos musculares de Yami, permitindo assim que ele cancelasse o ataque. O que demonstra que, além das habilidades de estratégia do Shinigami, mostra também a capacidade adaptativa dele aos combates e suas necessidades. Esse realmente é o ponto diferencial do Urahara, cujo alguns até mesmo dizem não ser tão poderoso, mas sim apenas inteligente. Será verdade? Bom, chegaremos lá. Tocando nesse ponto, vale relembrar também que foi o Urahara que, após receber ordens do comandante das 3 divisões, o Yamamoto, que criou as gargantas para permitir que os capitães entrassem no Ecomundo e também criou o dispositivo Tenkai Keisho, que lhe permitiu trocar a verdadeira Karakura pela Karakura falsa que foi feita pela 12ª divisão. Capítulo 2.2 Passado e Batalha de Inverno. Primeiro, vamos retroceder um pêndulo para 100 anos atrás, porque não podemos falar do presente e do futuro sem conhecer o passado. Urahara cresceu na mansão Shihoin na Sereitei com seus amigos de infância, a Yoruichi e o Tessai, e ele se juntou ao Gotei 13 na mesma época em que a Yoruichi se juntou a Omitsukido, e eventualmente se tornou o terceiro oficial da 2ª divisão, que estava entrelaçada com a Omitsukido, e como parte de suas funções como um dos 5 melhores oficiais da divisão, ele se tornou chefe da unidade de detenção de Omitsukido, e assim cuidava do ninho dos vermes. E galera, aproximadamente 110 anos atrás, a capitã da 12ª divisão, a Ikifune, foi promovida à guarda real, e assim a Yoruichi recomendou Urahara para ser seu substituto, já que ele possuía uma Bankai e havia conseguido esse feito em 3 dias, algo nunca feito antes na história, e conseguiu isso por causa do seu método de treino de Bankai que ele inventou, que força a materialização do espírito da Zanpakuto no mundo real, antes mesmo do tempo hábil para um Shinigami conseguir materializar por conta própria, algo que em média levaria 10 anos. E claro, nesse período Urahara inventou a divisão de pesquisa da Soro Society, que foi muito importante para a evolução tecnológica da mesma, e também foi nessa época que ele foi banido para o mundo humano, por ter caído na armadilha do Aizen e ter sido acusado de trabalhar com experimentos de rolificação, e por isso foi banido junto com o Tessai e a Yoruichi e levaram os Vizards com eles. E bom, passando agora para a fase presente desse arco, do arco Arranca, nesse período pré-time skip de Bleach, essa foi a fase em que vimos um pouco realmente dos verdadeiros poderes do Urahara, e o vimos lutando sério na batalha contra o Aizen, embora não tenha encontrado nenhuma resposta lógica para ele não ter liberado sua Bankai aqui, já que as habilidades dela não afetam seus aliados e não teria a possibilidade de causar possíveis defeitos nas barreiras criadas pelos pilares, como acredito que, por exemplo, a Bankai do Yamamoto causaria. Mas, escolhas do cubo, seguiremos. Fato é que quando Urahara chega no campo de batalha, o Aizen está em processo de fusão com o Hogyoku, e aqui vemos Urahara usar diversos Kidous de alto nível como o Senjukou Tentaiho, que fariam grande dano em qualquer inimigo, mas que não pareceu ser grande coisa aqui, porque o Aizen já está chegando em outro patamar de poder. E aqui vemos realmente as estratégias do Urahara de combate em mais alto nível, como quando ele sela as aberturas de Reiatsu do pulso do vilão, e como sabemos, em algum momento da luta ele também colocou o selo que foi fundamental na derrota do Aizen, após ele tomar uma surra do Ichigo pós treinamento no Dangai. Claro, esse selo só foi ativado porque o Aizen foi enfraquecido o suficiente para que o selo fizesse efeito. E bom, tendo ideia desse panorama geral, o que é que podemos analisar? Galera, Urahara é um dos Shinigamis de nível capitão mais poderoso com certeza nesse ponto da história. A sua Shikai possui poderes muito versáteis, ele domina vários Kidous e selos de alto nível. Isso sem falar que ele possui alta habilidade em Hoho e Hakuda por ter feito parte da Omitsukido e ter sido comandante da 3ª divisão dessa divisão especial, o que o fez tomar conta do ninho dos vermes, onde não se podia entrar com armas, e para conter os prisioneiros ele apenas usava combate corpo a corpo. Urahara é um dos Shinigamis mais completos em termos de batalha, além claro de ser um estrategista nato que fez uma jogada importante para derrotar o Aizen. Capítulo 3 A Guerra Sangrenta dos Mil Anos.
Nesse arco, muita gente destaca bastante o Mayuri e às vezes até mais do que o Urahara. Claro, até porque pra mim também, ele foi um dos MVPs fácil da guerra contra os Quincy's. Mas o Urahara tem importância chave em vários momentos da guerra, onde realmente mostrou o porquê dele ser um dos 5 potenciais de guerra. E não apenas por demonstração de poder, mas também e principalmente na realidade, por suas estratégias para virar o jogo em algumas ocasiões bem específicas que foram realmente importantes. Enquanto ele começa a analisar os detalhes da batalha do Ichigo com o Kyuubi Oppi, o Urahara, por exemplo, ele pede a Orihime e Sado para recuperar o medalhão do Kyuubi que rouba Bankai. Medalhão esse que todos os Eternal Reiters têm a propósito. E vemos o resultado dessas ações na segunda invasão dos Quincy's, onde ele revela uma pílula chamada de Shinei-Yaku para o Mayuri, que vai conseguir recuperar as Bankais dos capitães que foram roubadas pelos Quincy's. E pílulas essas que nos permitem até mesmo ver Bankais rolificadas. Quer dizer, vemos apenas a do Toshiro, mas ainda assim é bem impressionante, mesmo que não seja permanente esse efeito. Em algum momento, ele se encontra com a Hiruka e com o Yukio, e cujos poderes ele usa para criar uma caixa dentro do Vale dos Gritos, para assim se mover entre dimensões. E outra jogada de mestre dele também foi na luta contra o Asuka Clevar. Não lembra? Então, vem comigo. Enquanto a Yoruichi tá lutando contra o Quincy, o Urahara aparece atrás dela e injeta um imunizante na bunda dela, e por causa disso, a Yoruichi chuta o Kisuke no queixo. A Yoruichi então volta para a batalha após isso, porém, o efeito só duraria 5 minutos, já que ele fez a droga nas pressas, e faz com que ela entre em seu modo deusa relâmpago. E só para salientar, tá? Essa injeção que ele deu imunizante é porque ela havia sido afetada pela habilidade do Quincy, o Death Dealing, e estava ficando incapacitada de lutar, e por causa disso, a injeção permitiu que ela lutasse por mais 5 minutos. Fato é que o Urahara e a Yoruichi são pegos dentro da Gift Ball Deluxe do Asuka, que está com a sua Quincy Vol Stand ativada, e faz com que seus poderes fiquem em outro nível. O Asuka fica tão poderoso que possui uma técnica chamada Gift Ring, que faz o Urahara perder os seus 2 olhos, porque o que esses anéis tocam morre na mesma hora. E é aqui nesse momento que o Urahara libera sua Bankai, a Konobikari Benihime Aratame, e a luta se segue um pouco mais equilibrada, mas ainda assim eu vejo o Asuka com um pouco de vantagem, até que o Grimmjow pega ele desprevenido e arranca o seu coração, o que acredito ser uma das cenas mais brutais de Bleach. E francamente, como é que você mata um cara que se adapta e fica imune a qualquer coisa que afeta ele? Se não for com um único golpe que aniquile ele por inteiro, tem que ser arrancando o coração. E detalhe, ele ainda ficou vivo por um tempo, por causa dos seus poderes. E foi nesse momento que o Urahara revela a sua carta na manga, quando o Asuka estava praticamente acabado no chão. Ele conta que curou o Grimmjow, que havia sido derrotado pelo Asuka antes da luta contra a Yoruichi, porque ele pensou que a sua Reiatsu de Hollow, que é venenosa contra os Quincy, seria útil durante a batalha. E assim ele explica ao Asuka, que parecia confuso, que ele sempre pensa em muitos cenários possíveis que poderiam acontecer. E o Asuka fica incrédulo porque acha isso um exagero. E bom galera, o que é que podemos analisar aqui? O Urahara se mostrou, na minha opinião, digno de ser um potencial de guerra. Como vimos, suas estratégias foram importantes em vários momentos para a sobrevivência dele e dos Shinigamis, e ele é sim o personagem mais inteligente da obra. 2. Ele não é apenas inteligente, mas sim muito poderoso. O Asuka realmente parece ser menos forte do que os outros Quincy's de Elite, mas ele é um absurdo de poder também, tá? Além do seu poder ser muito roubado, devemos lembrar que ele estava fortalecido por causa do House Valley do Rei Quincy, que deixou todos os membros dos Quincy's de Elite poderosos ao ponto de derrotarem a Divisão Zero. 3. A sua Bankai realmente se mostrou uma Bankai que não deve ser usada para treinar. Eu vou explicar mais à frente nesse vídeo os poderes dela detalhadamente, mas basicamente com ela ele conseguiu voltar a enxergar, conseguiu causar alguns danos bem sérios no Asuka durante a batalha. E lembrando que a Yoruichi lutou com ele, o Yoshiro, irmão da Yoruichi, lutou com ele, e além disso o Grimmjow precisou pegar ele de surpresa para conseguir derrotá-lo. E galera, ele conseguiu até mesmo igualar a luta por alguns momentos contra esse cara. Capítulo 4, Novel do Izagi. Nesse capítulo serei breve, tá? Porque não tem tanta demonstração assim sobre os feitos dele, de poder ou de inteligência, mas existem algumas coisas importantes que valem ser mencionadas. 1. Urahara passa a construir novas ligações para prender Aizen Sosuke no Muken. 2. Urahara confirma as suspeitas do Izagi, que estava entrevistando ele para pegar relatos sobre a guerra contra os Quincy's para o jornal da CLT, de que Jinta e Ururu são de fato seres artificiais semelhantes, mas não iguais a Nemo, ou seja, eles são almas modificadas. E 3.
ele é capaz de usar o Hadou 99, o Goryeo Tenmetsu. Hadou esse que o outro único personagem que vimos usando foi o Aizen. Capítulo 5, Invenções. Galera, Urahara é inteligente, todos nós sabemos disso, e ele realmente tem várias invenções. Eu só não lembrava que eram tantas invenções assim, e aqui tentarei falar um pouco sobre todas para vocês, beleza? A primeira é o Hogyoku, que provavelmente você conhece, tá? Ele é uma pequena esfera que inicialmente se acreditava ser capaz de romper a fronteira entre Shinigamis e Hollows e vice-versa. No entanto, de acordo com Aizen, a sua verdadeira habilidade é de materializar os desejos internos das pessoas ao seu redor. Outra invenção foi o Gigai. E o Gigai é um corpo artificial criado para ajudar almas quebradas a estabilizar e restaurar sua energia ou permitir que Shinigamis que estejam em missão no mundo humano interajam com humanos. E galera, Urahara parece ser especialista nessa tecnologia, tá? Porque ele criou diversas variações e tipos. A primeira é o Gigai Sugador de Energia. É um Gigai não rastreável que drena o poder espiritual do usuário em vez de restaurá-lo, o que faz com que ele se torne humano. Ele foi desenvolvido com o propósito de esconder o Hogyoku para sempre e dado a Rukia. O Akon até mesmo observou que esse Gigai era tão avançado que ninguém da central de pesquisa do Seretei conseguiria criá-lo. Outro tipo é o Gigai portátil, que é uma variação inflável usada como isca em combate, tá? E o outro tipo de Gigai criado pelo Urahara é o que foi criado com o propósito de ajudar um Quincy com a alma amorlificada. Porque galera, se um Shinigami entrar nesse Gigai, eles se tornam um híbrido de humano com Shinigami. E com a ajuda de uma corda especial feita de Reishi que une as almas, eles podem entrar no mundo interior dos Quincy's para protegê-los de Hollows que estejam dentro. Os efeitos colaterais são a incapacidade de deixar o Gigai ou usar poderes. E claro, há também um enorme risco de perder totalmente os poderes Shinigamis. E Urahara deu ele ao Ishin para poder salvar a mãe do Ichigo, que iria ter sua alma destruída pelo Hollow branco. Outra invenção é a integração alma-objeto. Urahara desenvolveu a técnica para enterrar a matéria dentro de uma alma. A matéria pode ser removida desintegrando a alma ao redor do objeto ou quebrando a coesão dela, permitindo assim que o objeto seja removido sem qualquer dano à vítima. E ele usou essa técnica para esconder o Hogyoku no corpo da Rukia, mas vimos ela ativamente mesmo quando o Aizen usa ela para poder remover o Hogyoku da Rukia sem matá-la. Outra invenção foi o Tenshitai, que é um artefato que pertence a Omitsukido, mas foi inventado e testado pelo Urahara, e é basicamente aquele boneco que ele usa no treinamento da Bankai de 3 dias, tá? Outra invenção é o Tenkai Keisho, que é um dispositivo que cria uma enorme área espiritual que é vinculada por 4 pontos ligados. E quando ativado, o dispositivo troca de lugar algo que ele envolve com outra coisa na Soul Society. Ele também inventou a armadura anti-erro, que é uma armadura de combate protetora, que foi projetada especialmente para combate corpo a corpo, com durabilidade suficiente para esmagar um erro do arranca. Ele também criou o comunicador holográfico bidiretivo, que é um sistema especial que permite que o Urahara se comunique entre a Soul Society e o Ecomundo através de uma exibição holográfica. Ele instalou isso no corpo do Kon e ao usá-lo, a parte superior da cabeça do Kon emite um display. E coitado do Kon, mano. Todo mundo abusa dele. Ele também criou a restauração Hot Spring, porque tendo estudado e analisado as propriedades do Lago de Inferno de Sangue e a Lagoa do Osso Branco, que foi criada pelo Tenjiro Kirinji, Urahara as replicou com as suas próprias fontes termais pessoais nos campos de treinamento subterrâneo. E essa fonte termal é capaz de acelerar drasticamente o processo de cura. Urahara também criou a vacina anti-Hollow, que foi um medicamento criado a partir da combinação de Helipfel dos Quincy's e algumas almas humanas. Se injetado em uma alma de Shinigami rolificado, ele estabiliza o conflito de almas e para o efeito colateral do suicídio da alma. Assim permitiu que os Vizard conquistassem suas máscaras. Outra invenção é o Shineiyaku, que é uma pílula especial projetada para infundir temporariamente Reishi de Hollow na alma do alvo com quem faz contato. Ele também criou a braçadeira de transformação de Reiatsu. É um dispositivo especial que Urahara projetou para ajudar a conter Reiatsu da Nel. A braçadeira permite que a Nel retorne à sua forma adulta e permaneça nela enquanto ela estiver usando essa braçadeira. Ele também criou a vacina mortal, que é uma droga projetada para neutralizar a habilidade de Death Dealing do Asuka Neklevar. E ele injetou isso na pele da Yoruichi, exatamente no ponto de contato da habilidade do Asuka, e assim fez com que a Yoruichi se recuperasse dos efeitos. Acabou? Ainda não. Ele também criou o Chushin Ativador, porque sabendo da poderosa transformação de Yoruichi, mas que ela não gosta de utilizar por causa da sua aparência, que é a forma do seu Shunko final, que é a deusa relâmpago, Urahara criou um papel especial que forçará a transformação após a remoção dele. Outra criação do Urahara é a criação da alma artificial, porque através de um meio semelhante, mas não igual ao projeto da Nemo do Mayuri, Urahara criou o Jinta e a Ururu. E por último, ele criou também o Geiten Kaijo portátil, o que é uma injeção especial que, quando usada, ele remove a força, a liberação de limite de um Shinigami sem precisar pedir
pedir permissão à Soul Society. Capítulo 6. Poderes. Zanjutsu. Técnica Shitonegaishi. É uma técnica de fixação que subjuga um oponente e imobiliza no chão, usando coerção sozinho, com Urahara suspendendo a ponta da sua bengala a apenas milímetros do rosto do inimigo. Outra técnica é o Hozuri, que é uma técnica de corte simples mais precisa. Hakuda. Urahara não mostrou nenhuma técnica específica desse estilo de combate, mas como ex-comandante da unidade de detenção da Omitsukido, ele não era autorizado a usar armas no ninho dos vermes. Por isso, se tornou altamente habilidoso em combate corpo a corpo sem armas. Hoho. Urahara, como todos os outros Shinigamis de nível capitão e vice-capitão, ele usa Shunpo, que é a técnica mais simples do Hoho, tá? Mas claro, como ex-comandante da unidade de Omitsukido, Urahara tem habilidade excepcional em Shunpo. Ele é tão rápido que um oponente não nota quando ele substitui um Gigai portátil por ele mesmo. Kidous. Bakudous. Bakudou 61 e Kujokro. E com esse Bakudou, Urahara aponta seu dedo indicador na direção do alvo e gera uma faísca de energia amarela, que invoca 6 feixes de luz finos e largos que batem no meio do alvo e os mantém no lugar. Bakudou 63. Sajo Sabaku. Urahara fecha a mão em um punho e chama uma energia amarela, formando assim uma forma de corda muito grossa que liga a parte superior do alvo. Bakudou 79. Kuyo Shibari. Urahara cria 8 buracos negros com contornos roxos que emitem energia espiritual no espaço ao redor do inimigo, e com o 9º buraco negro se manifestando no centro do peito do alvo com a intenção de imobilizar ele. Kidou Shiberiyubi. Esse Kidou não tem uma numeração definida, tá? Mas enquanto Urahara coloca um dedo na frente do rosto da vítima, uma bola de energia branca pisca momentaneamente diante dos olhos dela, e imediatamente o inimigo fica incapacitado e cai no chão. Hadous. Hadou 32 Okasen. Com esse Kidou, Urahara levanta a sua Zanpakutou e gera uma esfera de energia amarela, que se amplia ao longo do comprimento da sua espada, e após isso ele dispara um arco de tiro de energia em direção ao inimigo. Hadou 91 Senju Kouten Taiho. Com esse Kidou, Urahara gera 10 pontos de energia rosa em torno de si mesmo e dispara eles em direção ao inimigo, resultando assim numa explosão extremamente devastadora. Hadou 99 Goryun Tenmetsu. Após a ativação, Urahara consegue gerar 5 dragões enormes formados de energia, só que no seu caso esses dragões são vermelhos. Outro Hadou é o Jugeki Byakurai, que é uma versão modificada do Hadou número 4, o Byakurai. Kidous de tipo selo. Futsatsu Kakei é um selo criado por Urahara especificamente para usar contra o Aizen, e quando ele usa aparecem anéis amarelos dourados brilhantes ao redor dos pulsos do inimigo, e esse feitiço bloqueia as aberturas de Reiatsu, que são localizadas nos pulsos de todos os Shinigamis, e o resultado disso é que o oponente é incinerado de dentro para fora por causa da sua própria Reiatsu. Outro Kidou de tipo selo é o Kyojurukei Kakafumetsu, que é um selo também criado pelo Urahara especificamente para usar contra o Aizen, e foi o Kidou que selou o Aizen após a derrota dele para o Kurosaki Ichigo. Outro Kidou aqui é o Keikagi, que é um Kidou que conecta o espaço e liga o mundo humano e o ecomundo, criando assim um portal como se fosse uma garganta. E galera, como se não bastasse, ele pode usar o Kaido, que é o Kidou de cura usados pelos Shinigamis. Zanpakutou. A sua Zanpakutou é a Benihime, que significa princesa vermelha, e quando selado, a sua Benihime é uma lâmina escondida dentro da bengala. A base do eixo tem um crânio e uma marca de chama azul no fundo, que pode separar almas dos corpos. E galera, quando Urahara ainda estava no Gotei 13, a forma selada da Benihime era uma katana de tamanho médio com uma bainha, o que realmente é interessante porque apenas 2 personagens envolvem suas Zanpakutous em outros objetos, que são o próprio Urahara e o Yamamoto. Shikai. O comando de liberação da sua Shikai é a Cord, e a sua Shikai toma a forma de uma espada elegante e a lâmina é mais larga do que quando estava na bengala, com um tassel vermelho pendurado na sua base. E a habilidade especial da sua Shikai é que a Benihime é capaz de produzir e manipular uma energia de cor vermelha para executar uma variedade de técnicas. A primeira técnica é a Naki Benihime, e com essa técnica ele dispara energia vermelha que flui em forma de lâmina. A técnica é capaz de enfrentar o Seiro a queima-roupa de um arranca de nível espada. A sua segunda técnica é a Shikasumi no Tate, que é a técnica que ele forma uma barreira vermelha de frente da lâmina, ou seja, um escudo vermelho. E a barreira é chamada com o mesmo comando da técnica Naki. A sua terceira técnica é a Kamisori Benihime, e é uma técnica que dispara um arco de energia capaz de cortar através de matéria e substâncias com relativa facilidade. Esse arco se move em direção ao alvo e pode mudar instantaneamente de direção. Ele cortou através de um tentáculo protegido por hierro do loop anterior. Outra técnica da sua Shikai é a Tsupane Benihime, onde depois de analisar a composição de reishi de uma técnica e dos movimentos musculares do sujeito quando eles usam a técnica, Urahara simplesmente desenhando um círculo de energia com a borda da Benihime pode cancelar o ataque do inimigo no ponto de contato. Outra técnica é a
Shibari Benihime, e essa técnica lança energia condensada na forma de uma rede vermelha gerada a partir da lâmina, e simplesmente ele joga em direção ao alvo, fazendo assim com que ele seja preso. E a sua última técnica da Shikai é Hyasobi Benihime Jujutsunagi, onde depois de usar a técnica Shibari, Urahara apunhala a rede com a ponta da Benihime e cria esferas de fogo ao longo dela que explodem como minas terrestres. Bankai. A Bankai do Urahara é a Kanobikari Benihime Aratame, e a Bankai dele assume a forma de uma mulher gigante com cabelos escuros e trançados, dispostos em laços em suas cabeças e braços, semelhantes a manequim que usa um roupão vermelho revelador, enquanto o próprio Urahara mantém sua espada selada para combate. E o mais curioso aqui é que Urahara realmente fica parecendo um mestre dos bonecos. E a habilidade especial da sua Bankai é que a Kanobikari Benihime Aratame tem a capacidade de reestruturar qualquer coisa que toque para fins ofensivos ou de suporte. E galera, vamos com muita calma aqui, tá? Primeiro, ofensivamente, ele pode dividir o que estiver dentro da sua área de efeito como se cortasse com a faca, e essa divisão é semelhante ao ato de dissecar algo ao abri-lo. Porém, essa técnica tem uma fraqueza, tá? Que é o seu alcance limitado. A Bankai do Urahara tem apenas o alcance limitado no qual ele pode usar seus poderes, e se alguém se mover fora deste raio de atuação, qualquer mudança feita em seu corpo voltará ao estado normal. E isso acontece quando o Ask Neclevar é cortado pela Bankai do Urahara, e quando ele se afasta, o corte volta ao estado normal, tá? E aqui eu fico me perguntando, o que aconteceria se o Ask tivesse continuado onde estava? Seria apenas seu braço que seria cortado, ou todo o seu corpo iria ser cortado com o efeito da Bankai? Bom, com o que temos de material canônico, precisamos ficar apenas com corte no local, tá? Outra habilidade da sua Bankai é que de forma favorável, ele pode reestruturar algo costurando novamente. E isso pode ser usado como uma forma de cura, como quando o Urahara restaurou seus olhos usando esse poder. E lembrando, o poder do Ask que cegou o Urahara literalmente matou os olhos dele, e ser capaz de reverter isso é realmente algo incrível. E galera, esse poder também pode ser usado como uma maneira com que reestruture o Urahara em si para torná-lo mais poderoso. E vemos ele fazer isso quando ele reestrutura seu braço e aprimora ele para ter mais força e assim conseguir segurar o Ask Neclevar sem dificuldade. Novamente, como não vimos tanto da sua Bankai, eu fico imaginando quais os limites para esse poder dele. E claro, todos os usos dessa Bankai são manifestados na forma de cortes nos objetos, locais ou pessoas, e em seguida usar pontos para costurar os pedaços novamente. E com ele, Urahara também pode criar um caminho para que os outros se movam através de obstáculos e barreiras, o que parece criar uma espécie de abertura no espaço onde as pessoas conseguem passar. E claro, eu também não poderia deixar de citar uma outra fraqueza da Bankai dele, que é o efeito temporário, porque as mudanças feitas pela Kanobikari Benihime Aratame só parecem durar enquanto a Bankai permanece ativa. Se o Bankai for desativado por qualquer meio, todas as mudanças feitas serão revertidas. E bom galera, isso é basicamente tudo o que eu achei de extrema importância trazer aqui para vocês sobre o Urahara Kisuke, o personagem mais inteligente de Bleach. O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Deixa aqui a tua opinião nos comentários e vamos debater, que é sempre a melhor parte. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final. Eu vou indo nessa. Valeu, falou.